Os impactos econômicos causados por mais um momento de quarentena, claro, são visíveis, mas também existem os impactos psicológicos a respeito de vacinas, mortes e tudo que está em volta da Covid-19. Nós conversamos com algumas pessoas a respeito desse assunto. Durante todo esse cenário de desequilíbrio causado pela pandemia, cada um de nós busca forças individualmente para superar as adversidades e os sentimentos que podem gerar em muitas pessoas quadros de ansiedade e depressão, como destaca a psicóloga Giliane Cordeiro. Olá, eu sou Giliane, eu sou psicóloga aqui na cidade de Arco Verde, doutoranda em psicologia pela UFPE e venho pensar junto contigo alguns dos impactos psicológicos que a segunda onda do Covid tem trazido para nós. Uma segunda onda marcada pela não unificação de estratégias de combate, que se relaciona diretamente com o lugar social que nós ocupamos. Falo de uma sociedade marcada pela estratificação social, pelas desigualdades, pelos abismos sociais, que apontam para nós necessidades diferentes de produção, de rentabilidade. Isso quer dizer que, a partir desses diferentes lugares sociais, nós teremos diferentes demandas psíquicas. Hoje, nós vemos que as pessoas que não apresentavam demandas psicopatológicas têm apresentado sinais e sintomas de ansiedade, de depressão, sentimentos de desamparo, de medo. Quem já apresentava tem potencializado alguns sintomas e a maior vulnerabilidade dos pacientes psiquiátricos. Nós, profissionais de saúde, mantemos a nossa orientação em relação à prioridade com os cuidados em saúde mental, lembrar sempre de cuidar da nossa sociabilidade, uma vez que estamos isolados fisicamente, quem pode, né? Estamos isolados fisicamente, mas não socialmente. Os recursos tecnológicos, eles estão ao nosso dispor, tentando vencer um pouco dessas barreiras. Lembrar de priorizar as nossas estratégias de autocuidado, né? E lembrar sempre de pedir ajuda quando preciso. Temos centros de auxílio, né, às demandas psíquicas, seja no SUS, seja no CVV, que estão ao nosso dispor. É isso, muito obrigada, se cuidem e quem puder, fique em casa. Nesses momentos, a espiritualidade também é conforto para muitos, diante do desconhecido e da situação adversa. Para o padre Adaildo Ferreira, é importante nutrir bons pensamentos e se aproximar cada vez mais de Deus. Mas nós não podemos jamais perder a esperança e nem tampouco a certeza de que Deus está ao nosso lado. Eu sei que a pandemia é forte, eu sei que tem tirado o sossego de muita gente, mas nós temos que nos apegar mais a Deus, à oração, não é? Temos que fazer com que essa presença de Deus, de fato, atue na nossa vida para nos acalmar, não é? A gente não pode se aperrear tanto, porque se a gente confia em Deus, não é? Então as coisas elas se resolvem. Nosso Deus é o Deus do impossível, né? Então a gente tem que acreditar nisso, que Deus tudo pode, porque Ele é o nosso Deus. Então que a gente possa trabalhar essa espiritualidade, né? essa certeza absoluta na dimensão da fé, que é uma virtude teologal, na dimensão da fé, trabalhar essa certeza de que Deus não nos abandona. Não é? Então nós temos que estar, de fato, bem estruturados sob o ponto de vista de fé, porque se essa matéria fé, se essa experiência em Deus, de fato, está em nós bem estruturada, é claro que todo o nosso corpo vai receber o resultado, o reflexo dessa nossa confiança no Senhor. Né? Então a gente não pode, de maneira alguma, como cristãos, achar que tudo está perdido, que todo mundo vai morrer. Não, é Deus quem dá a morte, é Deus quem dá a vida. É Ele quem faz viver, é Ele quem faz morrer. Não é? E o nosso Deus é o Deus da vida, porque Jesus disse que eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Mas aí, o aspecto que está acontecendo não é porque é a vontade de Deus, é também talvez de responsabilidade nossa, né? De não atenção às regras estabelecidas. Né? Então quando a gente sai das regras, a gente fica desregrado, e o resultado do desregramento a gente está vendo por aí, mas é tempo de voltar, não é? Cada um fazendo a sua parte com alegria, né? Cada um fazendo a sua parte com alegria, com satisfação, com esperança. A gente não pode perder a esperança. Então que Deus, nosso Deus, o Deus da vida, possa revivificar
a nossa esperança, os nossos pensamentos, e que a gente dê lugar na nossa mente, na mente da gente, que a gente dê lugar a coisas boas. A gente está vendo muitas coisas negativas. Vamos preencher a mente de coisas boas, viu? Em casa mesmo, vamos ler bons livros, brincar em casa com aquelas pessoas que estão em casa, que a gente possa brincar, que a gente possa fazer um lazer dentro de casa, se desopilar um pouquinho a mente, ver coisas boas na televisão, filmes bons que possam nos elevar a alma, né? Então tem músicas, ouvir músicas, fazer comidas diferentes, né? Uma gastronomia mais aprimorada dentro de casa. Quer dizer, a gente tem muitos elementos para escapar deste momento de ansiedade, desse momento de depressão, desse momento de sofrimento. Então a gente pode substituir todos esses aspectos negativos por coisas positivas. E ainda falando de esperança, o pastor Pedro Júnior também falou conosco sobre o momento que enfrentamos e no que pensar para superarmos. O momento em que estamos vivendo é muito difícil, a nossa geração não passou por isso. 1918 a 1920 tivemos a gripe espanhola. Mas hoje a nossa geração está vivendo um momento muito difícil, de incertezas. Não temos certeza quando isso, na verdade, termina, e as pessoas em casa ficam pensando toda sorte de coisas ruins, com muita morte, com muita incerteza, seja econômica, seja na vacina, na saúde. Então isso afeta a mente de cada um. E o que eu tenho a dizer é que pense naquilo que o Senhor traz à memória de cada um. O apóstolo Paulo vai dizer: tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, isso é que deve ocupar a nossa mente. E também diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então, a esperança é o Senhor. Eu acho que tudo que é bom, tudo que é de boa fama e é verdadeiro, isso deve ocupar a nossa mente, porque senão nós aí ficamos aquém, tristes, depressivos. Então, a mensagem é o Senhor. Esperar somente nele, porque ele é a justiça verdadeira, que traz para nós a esperança verdadeira. Que Deus possa assim abençoar a todos.